Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso ao iniciar uma palestra. Bom dia, que é sempre boa noite, né? E que admirável presença, né? Que coragem. Essa é um bom indício, esse é um bom indício de que nós vamos ter condições de fazer uma investigação profícua, frutífera. É uma investigação ousada, não é brincadeira, né? Tentar responder o que é a vida. Eu digo que não é fácil, não é brincadeira, porque desde que os primeiros homens conseguiram captar a mensagem do mais alto, dos orientadores da humanidade, espíritos desencarnados, já remontam, e que foram registradas essas tentativas, já remontam 8.000 anos. São os livros sagrados do hinduísmo, os Vedas. Essa literatura data de 8.000 anos. E desde então, passamos pela filosofia pré-socrática na Grécia do século IV a.C., século V, século VI, desde que Abraão conseguiu fugir da Babilônia, teve acesso à informação do Deus único, né? Na Pérsia, onde hoje é o Irã. Nós já investigamos o que é a vida. Essa investigação foi mais destacada no Ocidente, pelo menos, na Grécia clássica, no século IV, III para cá, antes de Cristo, com os filósofos Sócrates e Platão, que Kardec analisa, cuja filosofia Kardec analisa na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, com o sentido de mostrar a identidade da moral de Sócrates, traduzida por Platão, com a moral de Cristo, com a moral de Jesus. Então, numa preparação da humanidade, 4 séculos antes, para receber a mensagem de Jesus, poder compreendê-la e traduzir para nós, podermos dela usufruir hoje. E todos esses pensadores, até ontem à noite pelo menos, acho que eu não assisti o Jornal Nacional ontem à noite, não assisti, seguramente, estava em Monte Alto fazendo a palestra, mas essa pergunta fica ressoando na cabeça da gente: o que é a vida? Via de regra a gente só para pensar nisso quando o Brasil está ganhando. Agora que o Brasil tomou uma sapatada da Alemanha, o pessoal começou a perguntar o que é o futebol brasileiro, não é assim? A gente é a mesma coisa, quando a gente está tudo na boa, está tudo na boa, não tem por que ficar investigando, mas quando a dor bate, ué, por que será que eu estou sofrendo desse jeito? O que é que eu fiz? O que é isso que eu estou vivendo aqui? Por que de tudo isso? Aí a gente começa a investigar. Abençoada seja a dor, porque é ela que nos move, ela que nos tira da estagnação, da paralisação, do comodismo. Para a nossa conversa ficar um pouco menos, eu não garanto que não vai ser desagradável a nossa conversa, mas vai ficar um pouco menos desagradável, né? Porque fazer essa investigação é sempre nos mexe um pouco com a gente. Eu comecei a fazê-la usando a música, que é muito mais, né, prazeroso a gente ouvir uma música, prestar atenção na letra, e eu convido então a gente fazer isso, porque já teve muita gente que fez isso, inclusive musicando essa investigação filosófica. Mas como disse a nossa irmã Patrícia, e eu aprendi isso com uma concunhada que é pastora protestante, todas as vezes, Santo Agostinho ressalta isso no Evangelho, e no Livro dos Espíritos, pergunta 495, todas as vezes que a gente quiser esclarecimento, todas as vezes que a gente quiser fazer uma investigação, obter o conceito de alguma coisa, no nosso caso aqui, o que é a vida, a gente deve pedir auxílio àquele que é direcionado por Deus para nos orientar.
que minha mãe me ensinou a chamar anjo de guarda, que eu sou de formação católica. Os espíritos nos ensinaram a chamar espíritos protetores. E como é que a gente traz esse auxílio? Santo Agostinho deixa isso muito bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem que se chama A Felicidade que a Prece Proporciona. E na resposta 495 do Livro dos Espíritos. Pede a orientação do seu espírito protetor. Não vos canseis de nos inquirir, de perguntar para a gente, fala Santo Agostinho. Nós estamos aqui exatamente para isso. E o veículo mais eficiente para nós trazermos o nosso espírito protetor, nosso anjo de guarda, é a prece. E a prece todos nós sabemos fazer. Eu tomo a liberdade de convidá-los a... Está um pouquinho baixo? Isso, vão me dando o feedback aí, que encheu de gente, a gente faz um teste vazio e depois a coisa começa mudando, mas vão me dando feedback. E se der um apito agudo aqui, não me xinguem em pensamento, por favor, que eu sou médium, é capaz de eu pegar. Tá? Teve um jovem, vamos dizer assim, incomodado com a vida que ele vivia, e ele resolveu dar uma guinada na vida dele. Foi, como todo mundo que resolve dar uma guinada radical na sua vida, muito criticado na sua época. Mas depois se revelou o acerto da sua postura, da nova postura que ele assumiu, apesar de parecer louco naquele primeiro momento. Esse jovem passou a ser conhecido pela sua prática de vida como Francisco de Assis, nosso querido São Francisco. E a oração de São Francisco traduz, depois da sublime oração do domingo dominical, o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, na minha perspectiva, a oração de São Francisco traduz uma postura também muito adequada a nós que buscamos nos coadunar, acertar nossa postura de vida, nossa perspectiva de vida segundo o ensinamento de Jesus. Então eu convido mais uma vez para a gente refletir a respeito da nossa postura de vida hoje. Não se intimidem, quem souber e quiser, cante. Quem não souber e quiser também, cante também. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente ouve sempre falar que para nós conseguirmos atingir um espírito um pouco mais elevado que nós, por pensamento, nós temos que
abandonarmos momentaneamente as nossas angústias. Nós temos que orar, mas orar com fé, para que assim a gente consiga abandonar um pouco as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas tristezas. E, como Santo Agostinho diz no Evangelho, nesse capítulo, a felicidade que a prece proporciona, abandonarmos. Vossa alma se desprende da matéria, nos diz Santo Agostinho. Vossa alma se desprende da matéria no momento da prece e voa por esses mundos etéreos que os pobres humanos desconhecem. E já não são mais as angústias do mundo que nós experimentamos, mas o som divino da voz dos anjos. Quem são esses anjos? Os nossos espíritos protetores. E São Francisco, na sua postura de vida, nós estamos investigando o que é a vida, colocou esta como a postura que ele adotou para conseguir esse acesso. Nós temos que elevar um pouco os nossos sentimentos e o nosso espírito protetor, que é um espírito mais evoluído que nós. O que Jesus fala a respeito da orientação de um pelo outro? Um cego não pode guiar o outro, nos diz Jesus. Se um cego guia o outro, o que vai acontecer? Ambos vão cair no buraco. Portanto, o nosso espírito protetor é um espírito mais evoluído que nós. Para a gente alcançá-lo, nós temos que adotar uma postura de vida mais ou menos como essa. Porque com arrogância, vaidade, orgulho, egoísmo, nós não conversamos com um espírito mais elevado. É por isso que eu elegi essa oração para começar essa investigação. Mas tem um outro poeta brasileiro, um filósofo, que já fez essa mesma pergunta: o que é a vida? A propósito nosso, não percamos o foco, é responder o que é a vida. Pretensão e água benta não faz mal para ninguém, né? Os espíritos já nos disseram, quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente entende exatamente o que é a vida. Eu tomei a liberdade de dar uma reduzida no ritmo dessa música, porque essa música foi feita num ritmo de carnaval, e não é muito adequado para a nossa investigação aqui, para o nosso ambiente, em um ritmo desse. Esse poeta, filósofo, compositor se chama Luiz Gonzaga Júnior. E a música eu tenho certeza que a maioria de nós conhece. Eu fiz num andamento mais lento, não só para o ambiente, mas também para verificarmos com mais detenção, com mais detença, a letra, as perguntas que o Gonzaguinha faz. Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer
pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. É a vida, é bonita e é bonita. É a vida, é bonita e é bonita. Eu adoro Gonzaguinha. Ele teve em Marília, eu tive a oportunidade de assistir um show ao vivo dele. Mas com todo respeito à letra maravilhosa que ele fez e à música, a capacidade grandiosa do Gonzaguinha, atribuir um adjetivo, adjetivar um objeto que nós estamos investigando, não é dizer o que esse objeto é. Se eu perguntar o que é cavalo, e alguém me falar assim, o cavalo é bonito, vai falar o que é o cavalo? Não vai falar o que é o cavalo. Cavalo é um animal quadrúpede, tem 4 patas, ruminante, come capim. Isso está definindo o que é o cavalo. Dizer que a vida é bonita não diz o que a vida é. E o Gonzaguinha foi muito esperto. Né? Foi muito esperto. Ele colocou a resposta na boca das crianças. Ele não se comprometeu. Mas vamos investigar um pouquinho essa letra e nós vamos ver a profundidade dessa investigação. Ele começa assim: e a vida? A vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Kardec diz que o objetivo maior do Espiritismo é combater o materialismo. Essa palavra, para tornar melhor a humanidade, obviamente. Essa palavra materialismo ganhou em nossos tempos, uma conotação, um significado distorcido. Virou sinônimo de uma pessoa que só pensa em bens materiais, não é isso? Essa pessoa é materialista. Só pensa em dinheiro, só pensa em adquirir as coisas. Na verdade, a origem dessa palavra, no conceito, no meio da filosofia, é um pouco diferente. Materialismo filosófico significa uma pessoa que pensa que nós somos apenas matéria. Ou seja, que nós somos apenas o nosso corpo. Que nossos pensamentos, que nossa memória, que nossos sentimentos são localizados nas diversas regiões corticais ou centrais do nosso cérebro. Portanto, uma pessoa que é materialista, segundo a filosofia, é uma pessoa que acredita que não existia antes da gestação, na barriga da mãe, e que não vai existir depois que o cérebro for decretada a morte cerebral. Essa é uma pessoa materialista sob o ponto de vista filosófico. Então, quando o Gonzaguinha pergunta, ela é a batida de um coração, a vida? É só isso? Parou de bater o coração? Parou de mandar sangue para o cérebro? Acabou a vida? Se nós pensarmos assim, nós temos que analisar o que São Paulo já falou lá numa das suas cartas, das suas epístolas, quando a comunidade cristã nascente estava perguntando se Jesus tinha mesmo ressuscitado. Eles mandaram uma carta para São Paulo. O pessoal tem que estar discutindo se Jesus ressuscitou mesmo. Aí São Paulo falou assim, mas espera aí. Claro que Jesus ressuscitou. Se ele não ressuscitou, minha fé é vã. E aí a segunda pergunta que eles faziam é, mas ressuscitou no mesmo corpo que ele usou enquanto encarnado ou em outro corpo? São Paulo falou, é óbvio que ele ressuscitou em outro corpo, no corpo espiritual, que os espíritos nos ensinaram a chamar perispírito. Semeia-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Se nós pensarmos que nós somos apenas a batida de um coração, acabou a batida do coração, acabou vida. Acabou vida, acabou memória. Se a memória for sediada no cérebro, 5 minutos depois que for decretada a morte cerebral, acabou memória. Como é que eu vou reencontrar meu pai que desencarnou o ano retrasado? Como é que eu vou lembrar dele? Então nós temos que ponderar as nossas crenças. E é isso que a gente busca fazer numa investigação filosófica. Espera aí,
Se não tem, se a vida é a vida do corpo, se a memória é sediada no cérebro, depois que o cérebro morre, eu estou desmemoriado. Como é que eu vou reconhecer meus entes queridos quando voltar para o mundo espiritual, no céu ou no inferno, segundo a metáfora, a figura de linguagem criada pela igreja? Como que eu vou reconhecer? Como que eu vou julgar, analisar os meus atos encarnados? Como se eu não tenho memória? Se aqui na vida encarnada até os criminosos sabem por que estão sendo processados e julgados, se eu não tenho memória, como é que eu vou saber por que eu estou sendo analisado? Como que eu vou fazer a minha consciência colocar sob as leis de Deus os meus atos aqui para avaliar as minhas necessidades de aprendizagem? Então, a resposta é não, a vida não é só a batida de um coração. Aí, partindo para o campo moral, Gonzaguinha pergunta, é uma doce ilusão? E a vida? É maravilha ou é sofrimento? Tem uma música de uma banda que se chama R.E.M., americana, que todo mundo sofre, diz essa música. E realmente, se tem uma democracia no mundo é em relação ao sofrimento, porque mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai suportar dor. Isso faz parte da nossa existência nesse planeta de provas e expiações. A dor faz parte, a dor é abençoada que nos impulsiona. Gonzaguinha pergunta, ela é alegria ou lamento? O que é? Diga lá, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. Para nós vermos a importância dessa afirmação, tem um tratado de filosofia do filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo, que se chama exatamente o ser e o nada. Em filosofia, todas as vezes que a gente vê essa palavra ser, pode traduzir por inteligência, pode traduzir nós espíritas por espírito. O ser e o nada. Gonzaguinha fala, quem fala que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há um outro tratado contemporâneo de filosofia, investigando a natureza da vida, do ser, portanto, do filósofo alemão chamado Martin Heidegger, que se chama exatamente O Ser e o Tempo. Esta obra ensejou, da parte do grande filósofo espírita brasileiro, J. Herculano Pires, essa obra do Heidegger, O Ser e o Tempo, ensejou uma resposta, que é um tratado de filosofia espírita do Herculano Pires, que é O Espírito e o Tempo. Então, Gonzaguinha, a pergunta do Gonzaguinha, há quem fale que a vida é um nada, uma gota de tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. Ah, não vou investigar o que é a vida não, porque é mistério, isso aí não dá para saber. Tinha uma personagem da novela Roque Santeiro, se não me lembro, quem é do meu tempo vai se lembrar, acho que era uma senhora de idade que quando começavam a apertar ela nas coisas da vida, ela falava assim, mistério. O Gonzaguinha, há quem fale que é um divino mistério a vida, profundo, portanto, o abismo insondável, não dá para descer lá para investigar o que é a vida. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Olha isso. Quem já falou isso para nós? Tanto Moisés na Gênesis fala que, quando está lá na Gênesis a moldagem do homem do barro, Deus sopra nas ventas do boneco para lhe dar vida. Na filosofia hinduísta, nos Vedas, na parte vedântica, na parte final dos Vedas, a parte final dos Vedas são os livros sagrados do hinduísmo, é a parte filosófica. Está lá, Deus criou o mundo, Brahman criou o mundo, o universo, e o sustenta no seu sopro. A vida é sustentada no sopro divino, portanto. Olha o Gonzaguinha, há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. João, o evangelista, que falou, Deus é amor. Esse tema está sendo trabalhado para uma outra investigação. O que é o amor? Fala-se tanto em amor, confunde-se tanto as nossas paixões ainda com amor, apego a amor, posse a... Nós vamos fazer essa investigação ainda se sobrevivermos a essa primeira aqui. Mas João fala isso, ó Gonzaguinha. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Não quero saber, eu vou viver a vida.
ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo que traduz a vida é sofrer. Infelizmente, parece que este pensamento a respeito da vida, este verbo que conjugaria a vida, o sofrimento, está vencendo para muita gente. Porque tem muita gente desistindo da vida, buscando aniquilar a sua vida biológica, o seu corpo, consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, através do suicídio, espontâneo, voluntário ou sem analisar, sem pensar, inconscientemente. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo da vida é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Aí o Gonzaguinha entra no campo religioso, campo da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou vier. Essa é a realidade. O Espiritismo nos mostra isso. Quando o Livro dos Espíritos nos diz que fomos criados por Deus como inteligências, princípios de inteligência simples e ignorantes, ou seja, simples porque não somos compostos, ignorantes porque não temos conhecimento nenhum na nossa origem. Quando Deus nos criou princípios de inteligência, a gente não tinha nenhum conhecimento. Nós fomos dotados gratuitamente, e se tem alguma doutrina da graça no Espiritismo, é essa concessão gratuita que Deus nos fez, quando nos criou princípios de inteligência, Deus nos concedeu a vontade, atributo essencial do Espírito, está lá no Livro dos Espíritos. Não dá para nós pensarmos em inteligência separado de vontade. Óbvio que nessa trajetória, desde a criação até hoje, a nossa vontade na origem era cega. Mas nós viemos trabalhando com esta força, que é a vontade, e transformamos esta força cega inicialmente numa força livre, adquirindo arbítrio livre, adquirindo vontade livre. E ao mesmo tempo em que adquirimos o arbítrio livre, atingimos a condição de espíritos. Nós somos espíritos hoje, porque somos dotados de arbítrio, de vontade livre. Os animais têm inteligência? Tem uns cachorros meus, que eu peguei vira-lata, 2, mas são as malas. Eles abrem um portão com focinho. Então não dá para falar que os animais não são inteligentes. Pierre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta que escreveu um livro chamado O Fenômeno Humano, ele traz para mim um conceito de consciência que eu adoto nas minhas investigações. Os animais têm inteligência, mas os animais não sabem que eles sabem. Só o ser humano é capaz de conhecimento da sua capacidade cognitiva, da sua inteligência. Só nós sabemos que nós sabemos. E isso qualquer criança pequena que começa a soltar as pernas, a gente sabe. Então só o ser humano tem uma consciência. Os animais ainda têm instinto. Quando nós tomamos consciência dessa nossa trajetória, somos nós que fazemos a vida. Somos nós que nos fizemos assim como somos. Ninguém tem culpa nem mérito. Ou seja, ninguém tem mérito nem demérito pelo que nós somos, a não ser nós mesmos. Então quando o Gonzaguinha fala assim, somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada. A vida é sempre desejada em estado normal, porque em estado de doença, em estado patológico, tem muita gente buscando o suicídio. Exagerando na comida, exagerando na bebida, exagerando nos trabalhos, exagerando na velocidade, tem muita gente buscando aniquilar-se inconscientemente, a maior parte, felizmente, ainda. Né? Sempre desejada é a vida, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte em estado normal. Só saúde e sorte. E aí ele entrega os pontos, né? E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já está começando a ficar perturbado com essa coisa toda. Aí o Gonzaguinha alivia. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais essa investigação musicalmente. Quando nós tomamos uma perspectiva de vida um pouco mais elevada, como estava falando nosso irmão Paulo aqui, que a doutrina espírita nos proporciona isso, elevar um pouquinho
além do padrão normal de investigação. Quando a gente está... Os que estão aí em cima, nas últimas cadeiras, conseguem me ver aqui também razoavelmente bem, né? Quando a gente sobe numa montanha, a gente vê a estrada que a gente fez para chegar até essa montanha com muito mais clareza do que quando a gente estava trilhando essa estrada, né? Quando nós investigamos a nossa vida sob a perspectiva espírita da reencarnação, a gente começa a desenvolver um pouco mais de virtude, ou seja, de uma postura determinada em busca do que é certo. Eu tinha vindo para essa encarnação aqui, como de formação católica, que eu sou, graças aos meus pais, e eu imaginava que eu não fosse capaz de uma gota de paciência. Até o dia que eu li o Chico falando assim, ninguém nasce com paciência. Paciência é uma aquisição. Nós temos que nos esforçar para adquirirmos paciência. Eu falei, será que eu consigo? Graças a Deus eu já estava casado com a minha esposa, que é a paciência encarnada, senão não me aguentava. E eu comecei a entender, peraí, eu sou muito exigente comigo, estava falando com o nosso irmão Orson aqui, espírito muito culpado, com consciência de erros, né, do passado, vem muito exigente consigo mesmo. E eu sempre fui muito exigente comigo, não me permitia errar desde moleque. Lembro que chorava, mas chorava de raiva, que tinha 11 anos de idade. Ensaiamos no parquinho a quadrilha para São João, e a quadrilha na hora da apresentação deu tudo errado. Eu chorava de raiva, que eu tinha ensaiado, não podia dar errado. Então muito cobrado. E paciência aí para mim, falei, não vai dar. E o Chico fala, paciência a gente adquire. E aí quando a gente começa a analisar, bom, eu sou assim, diante de uma determinada situação, eu reajo dessa forma. Por quê? Por que meu irmão, diante da mesma condição, sendo filhos dos mesmos pais, tendo a mesma educação, mesma escola, mesma vila, criados na mesma vila, por que ele reage diferente? Por que meu irmão reage de uma forma diante de uma outra situação e eu assim? Então eu não tinha paciência, nem comigo, nem com os outros. Quando a gente começa a saber, a entender, compreender o objetivo da reencarnação, que é a evolução do espírito, a gente começa, bom, peraí, e se ele reage dessa forma, porque ele não teve esse aprendizado em outra vida, em outra existência, e eu já tive? Será que eu não estou cobrando dele algo que ele não tem para dar? Tem uma música do Djavan, que o Djavan fala assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá. Se eu estou cobrando de alguém algo que corresponda à minha expectativa e esse alguém não aprendeu isso ainda nesta existência ou em outra, ele não vai me dar o retorno. Aí o problema não é dele, o problema é meu, porque eu estou cobrando de quem não tem para dar. Paciência. A perspectiva da reencarnação nos torna mais pacientes conosco mesmos e principalmente com o outro. Qual é o conceito de caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão dos pecados. Como que a gente desenvolve isso sem a perspectiva de diversas experiências encarnadas para aprendizado da lei? Qual que é a lei que a gente tem que seguir? Jesus reduziu para nós, né? Condensou a lei de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que a gente vai amar ao próximo se a gente não conhece a si mesmo? Como a gente vai amar a si mesmo se a gente não conhece o nosso Criador? É uma cadeia, são elos ligados. Essa investigação do que é a vida é essa busca pelo reconhecimento da nossa origem e a nossa destinação, que é em Deus. Espíritos. E tem um poeta pernambucano que compôs uma música que se chama exatamente Paciência. Eu escolhi essa música por 2 frases, e se eu me esquecer, vocês me lembrem de falar qual que é depois. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma,
A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Esse contínuo, a gente costuma falar, referir-se à vida, a esse período que vai do ventre da mãe à UTI hoje do hospital, né? Esse período que a gente chama de vida não é a vida, isso é a existência. É um lapso de tempo determinado no espaço, mas não é a vida. A vida teve início nas mãos de Deus, metaforicamente falando, né? Uma figura bonita de linguagem. Santo Agostinho, na sua obra Confissões, diz que tudo que a gente faz ou deixa de fazer aqui é para buscar a felicidade. Por quê? Porque no momento em que fomos criados, nós estivemos juntos da felicidade. Quando Jesus, no Sermão do Monte, nos convoca a adotarmos posturas de humildade, né, de simplicidade, de mansidão nas bem-aventuranças, é para a gente conquistar a felicidade, é nos reaproximarmos de Deus. Quando criados, fomos juntos, estivemos juntos da felicidade. É por isso que a gente busca a felicidade. Que Deus, na sua misericórdia infinita, né, nos deixa livres para buscarmos pelo nosso caminho, para atribuir-nos o mérito por essa conquista, por esse crescimento. A vida não tem fim. A vida tem início, portanto, junto de Deus, do Criador. Muitos de nós ainda costumamos nos referir ao Espírito como eterno. O Espírito é eterno, o Espírito não morre, o Espírito é eterno. Não, o Espírito não é eterno. Eterno é Deus. Eterno é aquilo que não tem início e nem tem fim. Nós tivemos início. Criaturas, somos criados por Deus. Nosso início é a criação. Nós não temos fim. Por quê? Porque o Espírito foi criado simples e sem nenhum conhecimento. O simples aí não tem essa conotação. Também lembremos que o Livro dos Espíritos é o livro filosófico do Espiritismo. É o sistema filosófico do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E o simples em filosofia não é sinônimo de simplório. Uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem ambições, é uma pessoa muito simples. Não, não é isso. Simples em filosofia é o que não é composto. A matéria é composta, né? Composta de átomos. Por isso que a matéria se decompõe. O espírito não é composto, o espírito é simples. É uma mônada, é uma unidade que os espíritos nos ensinaram a chamar. Olha, vocês não têm vocabulário ainda para entender o que é o espírito, a essência, a substância, do que o espírito é feito. Então vocês imaginam assim, o espírito é uma centelha. Esta centelha é constituída de uma unidade. Portanto, ela não se decompõe.
ela não morre. Então, vida não é a existência. A existência é da barriguinha da mãe, do barrigão da mãe, né? Porque uma mulher grávida fica com barrigão, até a decomposição do corpo, ou a falência dos órgãos do corpo. Vida é esta trajetória que se iniciou nas mãos de Deus e que segue de volta para a proximidade de Deus. A vida é tão rara. É por isso. Somos nós, voltemos para Gonzaguinha, somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Fomos nós que fizemos o que somos. Às vezes a gente, na educação dos filhos, né, a gente vê as dificuldades da criança em determinado assunto, determinada matéria da escola, determinado campo da vida social, e a criança, não consigo. Tinha um sobrinho que falava, não consigo. Consegue. Nós saímos da ignorância completa, ou seja, do desconhecimento total, e fizemos o que nós somos. Com tudo o que nossa inteligência já desenvolveu, já evoluiu. É por esforço próprio. Então, sair da depressão, sair do sofrimento, quantas vezes nós já fizemos isso? Só não nos lembramos, graças a Deus. Nós não nos lembramos das existências anteriores. E, não obstante, no entanto, os Espíritos nos dizem no Evangelho, olha, analisa seus comportamentos, analisa seus pensamentos, seus sentimentos. Não precisa saber o cargo, o título que você ocupou em existências passadas. Olha o que você pensa, o que você sente hoje, e já vai ter uma ideia. A minha esposa um dia pegou e espinafrou comigo, porque eu saí com a toalha de rosto no banheiro atrás da muriçoca. Como é que vocês chamam muriçoca aqui, lá em Marília? Em Marília é pernilongo. Saí, mas saí assim, era um gladiador, com a espada na mão, é só lembrar. Ela falou, se quebrar minhas louças vai ter. Eu era o gladiador, ela era a imperatriz, né? Olha isso, olha o seu ânimo, olha a sua disposição, olha o que te tira do sério, olha o que te irrita. E você vai saber o que você já conviveu com esse sentimento. A vida é tão rara, mesmo quando o corpo pede, quando a gente não aguenta mais, só com os recursos da vida cotidiana, da vida humana, o corpo não aguenta, eu não aguento mais. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma. É isso que a gente está fazendo aqui. Todos nós estamos aqui buscando um pouco mais de alma. A vida não para. E ele termina com essa frase lapidar. Por isso tudo, a vida é tão rara. Então cuidemos com muito zelo da nossa vida, né? E como que a gente faz isso? É isso mesmo, a vida é tão rara. Mas é da paciência. A vida é tão rara. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Essa frase é a que me... né? Olha, a gente se angustia tanto porque a gente cuida muito do corpo e das coisas do corpo, das coisas necessárias do corpo, e esquece da alma. Mesmo assim a vida não para, né? E se esquece do Paráclito, do nosso modelo, do nosso paradigma, que é Jesus. Que Jesus fala das aves. Eu estava vindo para cá às 6h30 e já estava cheio de pomba asa branca nessa estrada aí, catando semente, né? Eu falei, pomba, você já está trabalhando uma hora dessa? A gente lembrei de Jesus, né? Por que vocês se preocupam tanto com o de comer e o de vestir? Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. As aves não plantam, não colhem, e nem por isso Deus deixa de faltar alimento para elas. Aí eu comentei com a minha esposa, mas 5 horas da manhã elas já estão trabalhando, né? Ou seja, façamos a nossa parte. O trabalho é uma lei para o nosso progresso, mas sem desespero. Temos um pouco mais de fé. Para isso a gente precisa de um modelo. Eu estudo muito a filosofia das religiões. Estudo muito o hinduísmo, porque eu comecei a fazer yoga por causa da hérnia de disco, né? E comecei a praticar yoga para alongamento, é fundamental, porque senão pinça ciático, aí vira uma graça, né? Pinçou ciático, acabou a graça da vida. E aí fui conhecendo a filosofia hinduísta. E faço uma investigação dos fundamentos das religiões, da parte filosófica, das bases das religiões.
E quem, como diz o Max Miller, um filósofo alemão, fala assim: quem conhece uma religião só, perdão, não conhece nenhuma. Porque não consegue identificar a base, o tronco, a raiz, que é a mesma de todas as religiões. É Deus. Para isso a gente precisa de um modelo. Nós que somos no país cristão, que tem formação cristã, eu pelo menos, escolhi Jesus. Poderia ser o Buda, poderia ser Krishna, poderia ser Maomé, poderia ficar como os judeus ficaram em Moisés. Mas Buda nasceu no Palácio de Ouro. Tem um filme que se chama Sansara. Quem se interessar por isso, assista. Sansara mostra a trajetória de um monge budista que, em determinado momento, questionando a sua fé, abandona o monastério e se casa. Depois conclui que não, meu caminho era lá mesmo, no monastério, eu tinha que ser monge. E volta para o monastério. Quando ele chega no sopé da montanha para começar a subida que ia dar nos Himalaias, e o monastério era no alto dos Himalaias, sai de trás da coluna do portão assim, a esposa que ele tinha deixado, porque ele saiu de madrugada, fugido. E fala assim: você sabe quem que é Yoshadara? Ele fala: não sei. Ele fala: pois é, ninguém sabe. Yoshadara é a mulher do Siddhartha. Siddhartha era o príncipe que virou o Buda. Quando ele, com um propósito elevado, eu quero acabar com o sofrimento do ser humano, ele deixou no palácio a mulher e filho e foi buscar conhecer os pobres, curar os pobres, auxiliar os pobres e fazer uma investigação do melhor caminho para a gente ser feliz. Ele deduz o caminho do meio. Ela fala assim: então, todo mundo só estuda o Buda, né? Ninguém pensa na Yoshadara, que ficou abandonada com filho. Não é por isso que eu não sou budista. Eu sou budista porque, graças a Deus, nasci num país cristão e fui criado dentro do cristianismo. Krishna, quem pegar a moral do Krishna, que se encontra num livro que se chama Bhagavad Gita, vai ver que os fundamentos são absolutamente idênticos aos de Jesus. Acontece que quem falou, e mais do que falou, viveu plenamente o que falou, foi Jesus. É por isso que eu sou cristão. Por isso que o meu modelo é Jesus. E Jesus é fundamental, o modelo é fundamental para a gente enquadrar as nossas posturas. Porque às vezes a gente acha que está agindo certo, mas não tem um parâmetro, né, para colocar as nossas ações embaixo e ver se elas são aferidas perfeitamente. E tem uma música que um irmão sugeriu para mim, fazia muitos anos que eu não ouvi. Eu falei: meu Deus, eu nunca tinha cantado essa música. Aliás, é a terceira vez que eu canto essa música. Então, pelo amor de Deus, não mandem pensamentos assim desabonadores da minha performance aqui que eu posso pegar. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Além
além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou, perdendo a timidez, vamos lá. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Vamos lá. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. A gente precisa de um exemplo, a gente precisa de um modelo, um paradigma que falam tanto hoje. O modelo nosso é Jesus. Ele não quer que a gente sofra. Quando ele nos ensina a darmos a outra face, perdoar 70 vezes, 7 vezes, é pra gente ser trouxa. Não. É que ele sabia que tinha um sentido maior para a vida. É para nós nos livrarmos das montanhas de orgulho, de vaidade, de rancor, de mágoa, de sofrimento que a gente carrega por não conhecermos o que somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Quando a gente assume essa postura, eu sou um espírito que estou aqui passando uma experiência, mais uma só. Vim do mundo espiritual e vou voltar para o mundo espiritual. Estou aqui em trânsito. A gente começa a adquirir um pouco mais de tolerância, de paciência, começa a ser mais caridoso consigo mesmo, começa a amar a si mesmo, para podermos tentar cumprir a lei de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, essa trajetória de vida fica só como uma passagem mesmo. E tem uma música para encerrar, né? Tá calor para burro. Que, fazendo uma análise dessa perspectiva, pô, encaixou certinho. Quer ver?
abraço, venha me apertar, estou chegando. Coisa que gosto de poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida neste nosso lar. É a vida neste nosso lar. É a vida. La 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 ye, le, ye. La 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 ye, le, la 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 ye, ye. La 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 yeah. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida nesse nosso lar. É a vida neste nosso lar. É a vida. Eu passo em frente ao cemitério quase todos os dias. Não são todos os dias que eu passo em frente à maternidade lá na minha cidade, mas pode passar. Todos os dias é um vai e vem de espírito chegando e espírito partindo. Tem gente que vem, quer voltar rapidinho. As crianças que desencarnam cedo. Tem gente que vem, quer voltar. Tem gente que vai, mas queria ficar. Aquele que não conheceu nenhuma religião e que chega o momento do desencarne e se desespera, é apegado completamente à vida encarnada. Esse que vai, mas queria ficar. Tem gente que veio só olhar, os bebezinhos, né? Veio dar uma olhada, auxiliar os pais na dor, no sofrimento, mas aprender a lição. Tem gente a sorrir e a chorar. Assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. Ah? Tem gente que, quem assistiu o filme Nosso Lar, quem lê as obras de André Luiz, vê, quando reencarna um espírito, ficam os amigos, os parentes lá, os entes queridos, alegres de uma forma, mas tristes também porque estão perdendo o convívio mais estreito. Isso é a vida. E quando a gente entende a vida assim, aí a gente pode cantar. E agora eu quero todo mundo cantando, hein? Alegres. Alegres. É a vida.
Cantar o comecinho da música ou o finalzinho da música do Gonzaguinha, que eu não canto exatamente, porque a gente não sabe ainda o que é a vida, né, no começo, mas agora a gente já sabe. E aí a gente pode falar com as crianças. Viver e não ter a vergonha de ser feliz de jeito nenhum. Cantar e cantar e cantar, a certeza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Não tinha razão, Gonzaguinha? Ou as crianças que falaram pelo Gonzaguinha? Obrigado pelos ouvidos bondosos e pacientes, viu?